Ela era linda, tinha cabelos loiros, era branca que nem branco. Eu trabalho numa fábrica de imagens religiosas. Geralmente eu pinto elas, mas em dias de entrega eu carrego. E foi justo nesse meu emprego onde eu conheci a pessoa mais importante da minha vida. A primeira vez que a vi, eu estava pintando uma imagem de Maria, quando chegou duas moças para fazer pedido de alguma imagem. A mulher, mais velha, acompanhada da sua filha, pediu para ver como são feitas as imagens, e entrou no galpão acompanhada com meu patrão. A sua filha não entrou porque estava vendo um caderninho que estava em cima da bancada. Esse caderninho tinha alguns santos e as suas histórias. Ela ficou interessada e estava lendo atentamente enquanto a sua mãe conhecia o lugar. Eu estava concentrado no meu serviço, nem tinha notado que aquela tua menina estava no balcão. Quando de repente ela veio até mim e disse... É muito difícil pintar? Disse que não era difícil, mas também não era fácil. Tinha que praticar para ir se aperfeiçoando. E lá ficou ela me olhando pintar por uns 5 minutos, até que ela me pediu para pintar. Maria já estava quase acabada, só faltava uma parte nas costas e os pés. Olhei para ela, de começo eu fiquei meio receoso de deixar ela pintar e o meu patrão ver. Só que eu olhei para ele e ele estava todo empolgado mostrando o salão para a mãe dela, então eu disse: Olha, eu vou deixar você pintar a parte que falta aqui nas costas. Os pés são mais delicados e precisam de uma atenção um pouquinho maior. Mas não fala nada com o meu chefe que eu deixei esse pintar não, porque senão ele me puxa a orelha se ele descobrir. Foi então que ela abriu um sorriso e olhou para mim. O sorriso dela era a coisa mais bonita que eu tinha visto naquele dia. E foi aí, nesse exato momento, que tivemos nosso primeiro contato corpo a corpo. Ainda receoso dela lambuzar a parte que eu tinha pintado, eu dei desculpa de eu ir guiando ela com as minhas mãos para ela ir pegando o jeito. Ela segurou o pincel e foi então que eu peguei na sua mão e fui passando na parte que faltava pintar. A mão dela era pequena e quente e seus dedinhos eram finos e delicados. Então acabamos de pintar a parte das costas, ela disse que agora tinha pegado o jeito e que queria pintar os pés. Ela me pediu sorrindo, eu não podia dizer não pra ela. E ela estava se divertindo fazendo aquilo, então eu deixei ela pintar. Dessa vez sem pôr minha mão na dela, deixei ela pintar sozinha. E ela o fez tão bem que eu me surpreendi até com o resultado. E perguntei: Você já tinha pintado antes? Uma vez eu pintei na escola, mas eu tenho muito tempo. Ficou muito bom, véi. Você deveria pintar mais vezes, você leva jeito pra caralho. Ah, obrigada. Depois que acabamos de pintar Maria, nós começamos a conversar. E depois de quase 20 minutos conversando, finalmente ela me disse seu nome: Alissa. Um nome não muito comum, mas muito bonito. Então disse meu nome a ela. Depois de nos apresentarmos, a mãe dela entrou e chamou ela para ir embora. Então ela se despediu e foi. Nesse nosso primeiro encontro eu não me apaixonei por ela. Longe disso, eu até gostava de uma outra menina, mas tinha achado ela muito bonita. Mas só isso. Alguns dias se passaram depois que a Alice foi embora, eu nem tava lembrando mais dela. Foi aí que ela e a mãe voltaram na fábrica. Dessa vez elas vieram para comprar e não só conhecer. E mais uma vez a mãe da Alice entrou e ela não. Só que dessa vez ela não ficou no balcão, ela veio direto até mim. Ela não entrou com a mãe dela porque ela queria conversar comigo. Eu nem pensei nisso na hora, só depois que eu cheguei em casa. Eu achei aquilo bem legal da parte dela até. E aí a gente ficou conversando. Nesse dia eu tava mais à vontade, eu não tava pintando nada, só tava organizando uns papelzinhos. Ela me contou muitas coisas sobre ela. Eu achei a gente bem parecidos até. Ela gosta de natureza, não é de redes sociais, não gosta de festas, enfim. Ela é a garota que eu nunca achei que eu conheceria nos tempos atuais, e ela me dizendo tudo aquilo eu achei incrível. Eu tenho 16 anos, e tive meu coração partido pela primeira vez em 2014. A primeira mulher que partiu meu coração foi minha mãe. Ela se mudou de casa e foi para um bairro perigoso, e deixou eu e meu irmão morando com a minha avó e meu pai, até ela acertar as coisas. Mesmo a gente pedindo para ela não ir, ela foi. E desde aquele tempo eu me fechei. Eu decidi não demonstrar meus sentimentos e decidi não me apegar às pessoas, já que elas em algum momento iriam embora, assim como a minha mãe foi. O resultado disso tudo foi uma quase depressão em 2015. Eu me fechei ao ponto de só sair de casa para ir para a escola. Só que nesse mesmo ano eu abri meus olhos e decidi mudar. Comecei a sair de novo, jogar bola. Só que ficaram cicatrizes dessa experiência. Eu ainda não conseguia me apegar às pessoas porque eu tinha muito medo de perdê-las. Em 3 anos eu nunca me apeguei emocionalmente a nenhuma menina. Eu nunca tinha gostado de alguém de verdade. Só eram paixonites passageiras. Assim como essa menina que eu falei que eu gostava. Eu achei que eu gostava dela de verdade, mas eu percebi que não. Eu percebi isso no momento que eu tava conversando com a Alice.
Ela abriu algo dentro de mim que eu já não sentia desde quando eu era criança. Eu me senti bem ao lado dela. Ela me trazia paz, a mesma sensação que eu tinha quando eu brincava no meio dos pés de mostardas, quando eu era pequeno. Ela me remetia a alguma coisa boa, coisa que eu nunca havia sentido com nenhuma garota antes. Mesmo conhecendo ela tão pouco, eu sentia isso com ela. Trocamos muita ideia até que chegou a hora dela ir embora. Eu queria que ela ficasse, mas eu não podia fazer nada. Aquela podia ser a última vez que eu tinha a visto e eu não queria aceitar aquilo. Então eu decidi pedir o número dela. E aí ela pediu o meu também. Aí depois disso ela foi embora. Saí do serviço, era 4h30. Fui pra casa da minha tia, já que era ao lado de onde eu trabalhava. Tomei meu café e fiz uma hora lá até ir pra casa. Eu cheguei em casa, tomei banho. E quando eu saí do banho eu chequei meu celular. E pra minha surpresa já tinha uma mensagem de Alice. O meu primeiro pensamento na hora foi: como assim ela me chamou? Por que ela não fez joguinhos assim como as outras meninas fazem? Eu fiquei feliz e meio que espantado. Porque era muito raro uma menina bonita mandar mensagem primeiro. Na mensagem que ela mandou estava escrito: Oi, sou eu, Alissa. Você tá no trabalho agora, mas eu mandei mensagem pra ter certeza que você não me passou o número errado. Bom trabalho. Quando eu li essa mensagem eu não hesitei em responder. Eu não fingi que eu não tinha recebido a mensagem, só respondi meia hora depois, como eu sempre fazia com as outras meninas. Assim que eu vi a mensagem, eu mandei uma mensagem de volta: oi, sou eu. Como que eu ia passar o número errado pra você? Eu não quero te perder de vista nunca mais. Te achei incrível. Foi a coisa mais sincera que eu já disse pra uma menina há muito tempo. Ela me respondeu na hora também, não fez hora. Eu só queria curtir o quão incrível era aquele momento. Eu tava definitivamente encantado com a Alice. Eu também não quero te perder. Eu adorei conhecer você. E, eu tenho um cachorro chamado Sucrilhos e um gatinho. Você disse que gostava. Eu só conseguia pensar nela, em como ela tinha me feito sentir muitas coisas em tão pouco tempo. Coisas que eu não senti em 3 anos e a vida inteira. Fazia uma semana desde a última vez que ela foi no meu trabalho, mas a gente conversava todo dia por mensagem. Sempre tinha o que conversar, a nossa conversa brotava do nada. Nossos assuntos eram tão distintos e tão estranhos que seria complicado para uma outra pessoa entender. Mas nós nos entendíamos e era isso que importava. Eu, já visivelmente encantado por ela, só conseguia pensar em como eu não tinha conhecido antes, em que lugar ela vivia para nós nunca termos nem sequer nos visto. Eu só sei que eu queria ver ela, mais uma vez. Passei 2 semanas sem vê-la, até que um dia ela me chamou pra ir na casa dela, pra me mostrar um lago que tinha lá. Eu simplesmente aceitei e fiquei muito empolgado. E aí chegou o dia que a gente tinha combinado. Eu fui conhecer a mãe dela, que até então eu só conhecia de vista. O nome dela era Rose. Ela me recebeu com muito carinho. E eu conheci o pai dela também. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. José era o nome dele. Toda a paixão que a Alice tinha por natureza e os animais vinha por herança dele. Ela herdou o que há de mais bom nele. Esse dia foi muito importante para mim e para Alice. Ela me mostrou o tal lago que ela tanto me falava. Na verdade, era um riacho de água limpa que nascia numa mata e passava no pomar. E o pomar era enorme, tinha árvores de todos os tipos. E ela me mostrou seus bichinhos de estimação também, os sucrilhos e o gato que não tinha nome. Foi nesse dia que eu me apaixonei por ela. Vê-la me mostrando a natureza e os seus bichinhos, ela falando deles com tanto amor que dava pra sentir o sentimento dela, foi uma coisa incrível. Naquele momento eu senti algo que eu passei a vida inteira trancando, e de um jeito bem simples, a Alice deu um jeito de destrancar. Ela abriu uma coisa boa em mim, coisa essa que ninguém havia aberto. Eu já amava a natureza, mas eu passei a amar muito mais depois daquele dia. A nossa energia se conectou. Eu me senti meio que ligado à Alice naquele dia. E daquele dia em diante tudo entre nós mudou. Mudou pra melhor. Eu ainda tinha minhas dúvidas se ela sentia algo por mim, porque eu não queria criar expectativa em nós. Mas naquele dia eu senti que ela gostava. Foi algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu sentia vontade de estar perto dela. Eu me apeguei a ela muito rápido. Eu só queria dizer pra ela o quanto ela tinha mexido comigo. A gente continuava conversando por mensagem todo dia, até que ela me chamou pra ir na casa dela de novo. Só que desta vez no fim de semana, e eu fui. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque foi o dia que a gente se beijou pela primeira vez.
Ela estava me mostrando sua coleção de borboletas. Elas ficavam incrustadas em quadradinhos de resina. Eu não sei bem o que era. Ao todo tinha 8 borboletas de espécies diferentes. Ela colocava um nome científico, nome popular e falava dos hábitos de cada uma. Ela estava falando sobre o dia que ela pegou a borboleta que estava nas suas mãos. Foi então que eu disse o quanto ela ficava linda falando. E ela parou de falar envergonhada e sentou na cama. Ela me olhava de canto de olho e sorria toda tímida. Eu me aproximei dela e fiquei olhando de perto. A gente ficou em silêncio por uns instantes quando ela soltou a frase. Agora eu acho que é a parte que a gente se beija, né? E aí a gente se beijou. Eu fiquei na casa dela até umas 5h30. Já tava começando a escurecer. E eu tinha falado que ia embora, só que os pais dela não deixaram eu ir porque era muito perigoso voltar sozinho de bicicleta. Daí eles ligaram pra minha avó e avisaram que eu ia dormir lá, e que amanhã cedo eles me levavam. Eu dormi na sala, e eram umas 9h30 e todo mundo já tava dormindo. Eu não consegui dormir cedo porque eu não dormia tão cedo, eu era acostumado a dormir um pouco mais tarde. E lá na casa da Alice todo mundo dormia cedo, menos ela. Eu vi que o quarto dela tava com a luz acesa e eu fui lá. Ela tava vendo um livro sobre insetos quando eu olhei do lado de fora. Ela me viu na porta e falou pra eu entrar. A gente ficou vendo um livro. Ela me mostrava os insetos que ela queria achar pra pôr na resina. E a gente ficou conversando até eu pegando sono. Era 11h30 quando eu fui deitar. A Alice continuou acordada, eu nem sei que horas que ela tinha ido dormir. Quando eu tava indo dormir, ela me disse: Boa noite. Dorme bem e sonha com os anjinhos. E me deu um abraço. E eu disse: boa noite também, dorme com Deus. E sonhe com os insetos. E ela riu olhando pra mim. Aquilo já valeu meia-noite. Eu nem precisava sonhar com os anjos. Eu acordei, eram umas 7h10 e a Alice já estava acordada. Os pais dela tinham saído e ela tinha feito café. Quando eu levantei, ela já estava na mesa com o seu livro. Ela organizou tudo. Tinha 2 xícaras com café, uns potinhos de biscoito e pão bem no meio. Aí eu sentei, ela olhou pra mim e me deu um bom dia animado. E perguntou se eu tinha dormido bem. Aí a gente começou a conversar em plena 7h. Depois que a gente ficou pela primeira vez, a gente decidiu que ia continuar ficando. E assim foi indo. Eu passei a ir mais na casa dela, a gente foi no cinema, a gente foi tomar sorvete. Ela me fez fazer tudo isso. Ela me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido. A gente era conectado. Tudo em qualquer lugar ficava bom com ela. Eu já não conseguia ficar longe dela. A gente já tava ficando já tinha um mês. E aí então eu decidi pedir ela em namoro. Eu nem fiz nenhum espetáculo pra isso. Eu simplesmente perguntei se ela queria namorar e ela disse que sim. E foi nesse dia que eu disse pela primeira vez que a amava. E ela também me disse. O nosso namoro foi a coisa mais feliz que eu já vivi. Ela era a mulher mais incrível pra mim. Eu só tinha olhos pra ela. Às vezes eu ficava triste na escola e pensava nela e sorria. Saber que eu tinha ela me fazia feliz. Sabe, às vezes a gente se pergunta o que é o amor e eu digo: poucos são aqueles que têm um amor, porque o amor foi a coisa mais linda que aconteceu pra mim. Encontrar uma pessoa e saber que é ela que te faz mais feliz é uma coisa espetacular. Quando é amor, a gente sente paz ao lado, mesmo a pessoa em silêncio te conforta, te faz ser melhor. O amor é a soma dos sentimentos e não a metade. Você não encontra sua metade por aí com outra pessoa. Você encontra uma pessoa inteira e a energia de vocês se unem e te faz se tornar maior. Quando isso ocorre, é o amor acontecendo. Quando você gosta é diferente, vocês pensam que são só metades e que a pessoa que gosta te completa. No gostar tem muitos segredos. Você não é você totalmente. Você se retrai para tentar ser o mais perfeito para alguém. Esconde as suas inseguranças, os seus defeitos e é por isso que hoje o amor é tão raro. Quando se gosta, pensa que a pessoa é propriedade deles e por isso o ciúme excessivo e a falta de confiança. O gostar é como se fosse um pouco oposto do amor. Antes eu só gostava de alguém quando eu pensava que a amava. A Alice me fez amar e provou que o que eu sentia por aquela menina não era amor. Ela era uma daquelas pessoas que você tem sorte de conhecer. Ela era tudo que é de bom no mundo. Ela te passava uma energia muito positiva. Tá com ela te fazia bem. Eu me apeguei em cada detalhe de Alice. Ela era loira, tinha os cabelos na altura dos ombros. Seus olhos eram âmbar. Era uma das coisas que eu mais gostava nela. Ela tinha um olhar marcante, difícil de ser esquecido.
Os pezinhos dela eram delicados assim como suas mãos. Tudo nela era lindo. Ela era perfeita pra mim. Mesmo ela implicando com alguma coisa que ela não gostava nela, eu fazia questão de dizer o quanto ela significava pra mim. Do quanto ela ficava linda com o cabelo preso, deixando a sua nuca à mostra. O jeito dela segurar a xícara pra beber café, a simpatia que ela tinha com as pessoas. Todo mundo era igual pra Alice. Ela não via diferença entre as pessoas. Não importava se era rico ou pobre, preto ou branca. Ela tratava todo mundo igualmente bem. E isso encantava todo mundo que a conhecia. A Alice era linda fisicamente falando, mas ela era mais linda ainda por dentro, por quem ela realmente é. Acho que todo mundo que conhecesse a Alice se encantaria por ela. E eu fui um deles, eu tive a sorte de ter encontrado ela. Ela foi a melhor coisa que já aconteceu pra mim. Eu descobri coisas novas ao lado dela. Eu fui pra praia pela primeira vez, viajei de avião, fomos pra Gramado no Rio Grande do Sul. Tivemos todas as primeiras vezes possíveis. Depois de uma viagem que fizemos para Ouro Preto, nós começamos a falar em casamento. A gente viu todas aquelas igrejas lindas e isso era inevitável não pensar. E não falamos isso da boca pra fora não. A gente realmente queria nos casar. Só estava esperando completar os 18 anos. A Alice fazia aniversário em abril e eu em setembro. Ela era mais velha que eu 5 meses. A gente queria fazer uma cerimônia só com pessoas que realmente importavam pra nós. E não chamar mais de 100 pessoas apenas pra ver o quão lindo e caro ficou a decoração. A gente gostava de coisas simples e nem era por questão de dinheiro. A gente preferia assim. Depois de 8 meses namorando a Alice, eu já tinha me acostumado com as manias dela. Ela tinha várias. Uma delas era me mandar mensagem assim que ela acordava. Ela acordava sempre cedo. 5 horas da manhã ela já estava de pé. Eu sempre acordava feliz, porque eu já sabia que ia ter mensagem dela. Meu dia já começava bom. A Alice gostava de dançar. Ela tinha feito aulas de balé quando era pequena. Só que ela parou aos 8 anos de idade. Mas ela ainda dançava. E eu amava quando ela fazia aquelas coreografias involuntárias quando tocava alguma música. Ela começava a dançar, ela meio que dançava conforme o que sentia na música. E aquilo era muito lindo de ver. Vê-la dançando na minha frente, toda espontânea, era tudo pra mim. E depois que ela parava de dançar, ela ia se sentar do meu lado. E eu sempre agradecia a ela por ter entrado na minha vida e me fazer feliz. Ela adorava quando eu falava isso. E ela sempre estava me falando também o quanto ela agradecia a Deus por eu ter entrado na vida dela. E eu entendia, porque toda noite eu agradecia a Deus e pedi pra cuidar dela e não deixar nada de ruim acontecer. O amor é puro. Quando você ama alguém, você faria de tudo por aquela pessoa. Isso vai de deixar ela ir embora até se sacrificar pra salvá-lo. Eu nunca tive esses pensamentos de morrer por uma pessoa. Depois que conheci a Alice, eu até me imaginei salvando a vida dela e arriscando a minha. Era engraçado esse pensamento. No tempo que eu passei com a Alice, eu só consegui imaginar como as coisas mudam. Em como tudo pôde ficar bom com a chegada dela. Antes de conhecê-la, eu era uma pessoa triste. Eram poucos os momentos que eu tinha de felicidade. E nem é por falta de oportunidade para ser feliz. Acontece que eu não me permitia ser feliz. Eu sempre sabotava minha felicidade pensando em problemas. E também porque eu sabia que aquilo era só um momento. E que a partir da hora em que eu saísse daquele local, eu ia voltar a ser infeliz de novo. Esse era o problema. Depois que eu conheci ela, eu me permiti ser feliz. Era quase impossível ficar triste do lado dela. A alegria dela contagiava. Ao lado dela eu não tive motivos para ficar triste. Eu não tinha motivos para ficar triste até o dia 19/7/2019. Esse foi e sempre vai ser o pior dia da minha vida. Porque o meu mundo desmoronou nesse dia, literalmente. No dia 17/7/2019, tudo estava normal. Acordei e chequei meu celular para dar bom dia para ela. Ficamos conversando até as 6h20, hora que eu saio de casa para pegar o ônibus para ir para a escola. O dia estava claro e o tempo estava fresco. Fui para a escola, como de rotina, voltei para casa, almocei e fui para o trabalho. Até aí tudo fluindo como de costume. Saí do trabalho 4 horas e fui para casa da minha tia. Lá eu fiquei conversando com ela até que deu 6 horas e fui para casa. Tomei banho, jantei e fiquei conversando com a Alice. Ela tava diferente, eu senti isso só por mensagem. Aí eu resolvi ligar pra ela, isso era 6h30 da noite. Ela tava com um tom de voz diferente, como se estivesse cansada. Perguntei como foi o dia dela. Ela disse que acordou 5 horas, tomou café, foi pra escola e voltou. Almoçou e foi pro curso que ela fazia. Ela disse que ficou lá até 3h30, que chegou cansada e dormiu. Ela disse que tinha acordado 5h pouca da tarde. E daí eu já fiquei preocupado, porque ela nunca dormia de tarde. E eu achei estranho demais. Eu perguntei se ela estava sentindo alguma coisa e ela disse que não.
Mas mesmo ela falando que não tava sentindo nada, eu fiz questão de ligar pros pais dela. E eu falei que a Alice não tava normal e que ela tinha alguma coisa. E daí eles ficaram preocupados e convenceram ela de ir no hospital. Os médicos disseram que ela tava com a pressão baixa e deram soro pra ela e disse pra ela beber bastante água. No outro dia ela já tava bem melhor e fez até questão de me mostrar isso. Então eu já fiquei mais despreocupado, já que ela tava melhor. Eu fui até pra casa dela passar o dia com ela. Foi um dia incrível, como todos ao lado dela. Até que chegou o dia 19/7. Nesse dia eu tive um pesadelo e acordei 4h50 da manhã. Eu olhei meu celular e não tinha nenhuma mensagem da Alice. Eu pensei que ela poderia estar dormindo ainda, então eu fiquei vendo vídeos da gente no celular. E fiquei até 5h30 mais ou menos da manhã vendo. Ela não tinha me mandado mensagem como sempre fazia. E eu já achei bem estranho, porque ela sempre fazia questão de me mandar mensagem assim que eu acordava. E ela sempre acordava muito cedo. Eu achei estranho, mas pensei que ela poderia estar dormindo ainda. Eu fiquei preocupado, mas eu resolvi começar a me arrumar para ir pra escola. Até que deu 6 horas e ela ainda não tinha me mandado nenhuma mensagem. Aí eu nem pensei duas vezes, eu resolvi ligar pra ela pra saber o que estava acontecendo. Ela não atendeu. Nesse momento eu já entrei em desespero, porque ela sempre atendia minhas ligações. Eu fiquei até 6h10 tentando ligar pra ela. Até que minha mãe e minha avó entraram no quarto e me disseram pra eu ficar calmo e entender que eu não podia fazer nada com relação ao que tinha acontecido. Quando ela me disse isso, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com a Alice. Nesse momento passou um flash de todos os momentos ao lado dela. Eu fiquei sem chão. Eu não queria acreditar que tinha acontecido alguma coisa de mal com o meu anjo da guarda. Eu amava ela. Eu amava ela mais que tudo. E eu não queria pensar na ideia de que eu não vou vê-la mais. Foi aí que minha mãe me disse que ela havia falecido. Ela disse que a Alice morreu dormindo e que a suspeita era que ela teve um infarto fulminante. Quando minha mãe me disse isso, eu não sabia o que fazer. Eu só queria ir pra casa dela ver ela, dar um abraço nela e dizer: eu senti tanto medo de te perder. Eu só queria que isso tudo não passasse de um pesadelo e que quando eu abrisse os olhos ela estaria aqui, viva. Eu me beliscava, mas eu não acordava. Foi aí que eu me dei conta que perdi o amor da minha vida. A mulher da minha vida. Eu perdi a pessoa que me deu felicidade novamente, que me proporcionou amar alguém pela primeira vez. Eu a perdi e era isso que estava me matando. Eu fui pra casa dela na esperança de ainda ver ela na cama, mas já tinha levado ela pro miele. Na casa tava somente a mãe dela. Ela tava aos prantos, ela tava tão inconformada quanto eu. A casa dela sempre foi um ambiente de paz, tinha uma calmaria, mas depois que a Alice se foi, ficou um ambiente pesado. Cada canto daquela casa era uma lembrança dela. Só de saber que ela nunca mais ia voltar a pisar naquela casa dava um nó na garganta. Dei um abraço apertado na dona Rose. Ela me agradeceu por ter feito a filha dela feliz e disse que a Alice me amava com todas as forças dela. E ela disse que mesmo a Alice não estando mais ali, eu poderia continuar indo na casa deles. Foi um sinal de conforto em meio àquela turbulência. O velório da Alice foi o momento mais triste pra mim. Saber que era a última vez que eu ia vê-la aqui nesse mundo acabou comigo. Era a minha despedida com ela. Eu deveria aproveitar ao máximo enquanto ela estava ali. Ela estava com um vestido branco e com uma sapatilha branca. Ela tinha uma presilha de cabelo em formato de uma rosa branca. Ela estava toda de branco. Parecia até um anjo. Na verdade, ela era um anjo. Eu, seu José e a dona Rosa não desgrudamos um segundo do caixão. Ficamos lá do começo ao fim, até o enterro dela. O velório dela durou 2 horas até que chegou o momento de fechar o caixão. Nesse momento parece que tudo começou a ficar em câmera lenta e em silêncio. Do fechar do caixão até a hora de enterrar, parece que eu saí do meu corpo e me encontrei com ela. Eu não sei onde estávamos, mas era tudo tão lindo. Eu senti uma paz extrema. Eu pude beijar ela e agradecer por tudo que ela me fez. Ela não disse nada, só deu um sorriso e foi embora. Veio uma luz sobre ela e ela foi desaparecendo. Ela sorria e me dava tchau acenando com a mão. No momento em que ela se foi, eu retomei a consciência. Ela estava sendo enterrada. E vê-la só me fez me sentir grato por tudo que ela fez por mim. Acabou o enterro e eu voltei pra casa. Eu pensava em Alice, mas eu não me sentia triste como é comum quando alguém que você ama morre. As pessoas só sofrem quando alguém morre por conta do remorso. Sabe que elas não vão ter tempo pra se redimir com a pessoa porque ela não vai estar mais lá. É o que faz a morte ser tão dolorida.
Então elas se lembram de todas as oportunidades que tiveram de ter dito quanto amava, mas não disse. Isso é o que mata quando alguém vai embora. As pessoas sentem o remorso e não necessariamente a morte. Eu não chorei aos prantos porque eu não tive nenhum remorso com relação a Alice. Eu sempre disse pra ela tudo o que eu queria dizer enquanto ela estava viva. Eu sempre fui sincero com ela. Eu sempre dizia o quanto eu era grato por ter ela na minha vida. A parte que me deixa mais triste é que eu não vou poder vê-la mais. Não vou ouvir mais o som da voz e nunca mais vou ver o quão lindo eram os olhos e o sorriso dela. Ela era um anjo que veio na Terra na missão de fazer as pessoas felizes e ela cumpriu a missão dela e teve que partir. Mas ela nos deixou ensinamentos que vou levar pro resto da vida. Eu me tornei uma pessoa bem melhor por causa dela. A missão de Alice era fazer as pessoas felizes e eu vou tentar fazer o mesmo. Acho que eu nunca vou amar ninguém novamente como amei a Alice. Eu nunca vou nem mesmo encontrar uma pessoa parecida com ela. Ela era única, ela era pura, ingênua. Ela era literalmente um anjo na Terra. Ela estará guardada comigo para sempre, no meu coração. Nos nossos quadros, nos nossos vídeos, enfim. Eu nunca vou deixar de amá-la. Eu continuo visitando o São José e a Dona Rose todo final de semana, como eu sempre fazia. Eu cuido do Toby e do gatinho que não tem nome. Eu aguo as plantinhas que ela tinha. É meio que uma maneira de preservar uma parte dela que ainda ficou aqui. O perfume dela eu fiz questão de guardar comigo pra sempre, pra poder lembrar do cheiro dela. A Dona Rose e o São José se tornaram minha família. Eles me consideram como filho. E eles sempre me agradecem por ter feito a Alice feliz. Mas quem é eternamente grato sou eu. E Alice, seja onde você estiver, se você puder me ouvir, eu quero que você saiba que eu sempre vou te amar. As coisas por aqui ficaram cinzas sem você, mas eu vou levando da melhor maneira possível. Eu tô cuidando dos sucrilhos e do gatinho que não tem nome. Melhor dizendo, não tinha nome. Agora ela se chama Liz. Isso mesmo, ela é fêmea. Eu descobri isso há pouco tempo também. E esse nome é uma homenagem a você. Espero que você goste. Sobre os seus pais, eles sentem muito sua falta. Eu ainda visito eles todo final de semana, como eu sempre fazia quando você estava aqui. O seu quarto tá do mesmo jeito. Os seus pais deram um jeito de deixar tudo no mesmíssimo lugar. É uma maneira deles preservarem a sua lembrança. A única coisa que eu quero no mundo é poder te abraçar novamente. Sentir o seu toque, o seu cheiro, ouvir sua voz. Mas agora é algo que eu não posso fazer nada a respeito. A única certeza que eu tenho agora é que vamos nos encontrar novamente algum dia. E eu te peço que me espere. Não sei como, mas sei que você ainda tá do meu lado. Olhando por mim, me abençoando e não deixando nada de ruim acontecer comigo. Eu amo você com todas as minhas forças e aguardo ansiosamente a hora do nosso reencontro.